Disciplina e motivação são o suficientes? Esse é o 4º episódio do Slimcast. Meu nome é Fernanda Campos, atuo em medicina esportiva. Eu sou a Dani Brits, clínica médica. E esse é o Slimcast, um espaço para falar de saúde além do óbvio e trazer ciência e a prática de dentro do consultório. A gente tá com 2 convidados super especiais hoje, Gibran e Will, são 2 queridos, né? Passaram por um processo de emagrecimento aí de formas muito diferentes. Gibran perdeu 70 quilos em 1 ano e 2 meses sem usar medicamento. E o Will tá ainda né, em processo de emagrecimento. Tá usando a tizepartida. Sim. Ele é um paciente da GoSlim. Sim. E a gente vai falar aqui um pouquinho com os 2. Começando aí pelo Gibran. Gibran, conta um pouquinho da sua história. Fala da onde você veio. E aí, gente, tudo bem? Joia? Primeiramente, prazer, né? Vocês me receberem aqui. Um ex-influenciador, né? Mas ainda tem algumas coisinhas para ajudar a galera. Primeiramente, parabenizar o projeto aí da GoSlim. Eu tô acompanhando de perto aí o que vocês estão fazendo. É incrível os resultados com os pacientes, a forma como vocês vêm trazendo esse tema, que é um tabu até hoje, né? Então, parabéns aí pelo projeto. Tô muito honrado aqui de vir aqui participar também, contribuir um pouquinho com a minha história aí e tamo junto. Um pouquinho da minha história. Eu sou Gibran, eu tenho 32 anos. Desses 32 anos de vida, eu já fui vários Gibrans diferentes. O Gibran que começou a vida era um Gibran extremamente obeso, com hábitos horríveis, tanto de bebida, de comida, de sedentarismo, né? E a minha vida até os 25 anos foi pautada por isso, né? Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Eu não sou aquele estereótipo de gordinho tímido. Nunca fui esse cara. Eu era o gordinho da galera, que bagunçava, que zoava, né? Era a minha defesa, inclusive. Mas a gente sabe que o peso, né, a gordura, ele não é só engraçado. Chega uma hora que começa a prejudicar, né? Foi o que aconteceu comigo. A gordura começou a prejudicar a autoestima, começou a prejudicar, por mais que eu fingia que não, né? Começou a prejudicar principalmente a saúde, né? Igual eu falei, sou vários Gibrans, eu sou advogado, trabalhei com marketing muito tempo da minha vida, sou músico, percussionista, e durante um tempo da minha vida eu fui músico e dei aula durante muito tempo. Então, o principal que aconteceu comigo era o seguinte: a música demanda muito fisicamente da pessoa, né? Então eu comecei a não conseguir dar aula, comecei a não conseguir colocar tênis, né? Então a minha qualidade de vida do nada despencou totalmente. E eu era um cara assim que já tinha tentado de tudo. Tudo vocês podem imaginar. Sibutramina, remédio aqueles de gordura, né? Orlistat. Tudo vocês podem imaginar, assim, eu já tinha tentado de mentiria. Sabe aquela tentativa, assim, de quem não quer? Né? Então, até que... eu vou tentar resumir, tá, gente? Que é uma história meio longa. Até que eu travei a minha coluna, passei por uma situação extremamente traumática, né? Que foi meio que um estalo, assim. Eu já passei por várias dessas. E eu resolvi fazer a última tentativa antes de fazer a bariátrica, né? Já tinha ido no médico. A única coisa que aconteceu por eu não ter feito a bariátrica foi que eu tomei pau no psicólogo. O psicólogo falou assim: eu acho que você não tá preparado, você não tá decidido. Aí eu falei: então beleza, então eu vou tentar mais uma vez, mas assim, eu vou tentar pra valer, porque aí se der errado, eu já tava esperando que desse errado, aí eu vou fazer a bariátrica. E aí, dessa vez, eu tentei pra valer e deu certo. Ô, Gibran, eu acho importante, você falou uma frase, né, que você era o gordinho engraçado. Eu acho que a gente, como que você lidava com isso, que é importante a gente falar o quanto que as pessoas obesas lidam com preconceito. E talvez você usava a brincadeira, a zoação, para lidar com esse preconceito. E um outro ponto, fingir que estava tudo bem, estar com sobrepeso, com a obesidade, sofrendo, né? Assim, acho que seria importante a gente falar sobre isso. O Will deve estar... Ele vai concordar com tudo que eu vou falar agora. O que acontece? Pelo menos eu não sei como é que o Will fazia, mas eu fazia o seguinte: em vez de eu ser a piada, eu preferia participar da piada. Entendeu? Então eu fiquei extremamente aguçado em também zoar as outras pessoas. Então eu meio que assim, eu tinha que entrar na onda. Era o único jeito de ficar tolerável, né? Pra eu não sofrer bullying. Então... Tolerável o sofrimento. Exato, lógico. Você lidava com um sofrimento tão grande que você usou a brincadeira pra lidar com o sofrimento do sobrepeso e da obesidade. Assim, pro universo masculino é um pouco mais de boa, tá? Porque você consegue fazer isso.
né? Então, e eu sempre fui muito grande, sempre fui, né? Eu era gordo, eu era muito alto, eu cresci muito rápido. Então, eu tinha duas formas de defender, né, desses sofrimentos meus. Ou eu usava a força, e se alguém me zoasse, eu batia. Tô falando a realidade, né? Ou então eu fiquei muito bom em zoar. Então, antes da pessoa me zoar, ela pensava 3 vezes antes de me zoar, porque eu ia, né? Isso, gente, eu tô falando só do sofrimento social, que é, sem dúvida, o maior que eu senti. Agora... E você falou um ponto, você falando disso, do sofrimento social, que é um tabu até falar desse sofrimento, né? A gente não pode falar que a pessoa obesa, do quantos preconceitos que ela sofre desse sofrimento social. A famosa gordofobia, né? É um tema muito complexo, porque é muito... Como é que você vai entender onde é a gordofobia e onde deixa de ser realmente só padrão de beleza? Enfim, eu posso ficar viajando 2 horas aqui nisso, mas o ponto é isso, é só uma coisa. É só uma. O sofrimento físico é o mais importante a longo prazo, que normalmente quem é jovem não se importa, até a hora que começa a se importar. Tem o sofrimento de mobilidade, tem o sofrimento de acessibilidade, entendeu? Então, assim, a pessoa que é obesa, que chegou no nível que eu cheguei, cara, ela coloca máscara. Agora, toda vez que você entra num ônibus, você passa apertado, porque você sabe que você vai travar na catraca. Entendeu? Quando tá todo mundo indo a pé pra um lugar, beleza. Por exemplo, andar de kart, eu não podia. Tinha coisas que eu não podia fazer, entendeu? Eu já sei de algumas histórias, quebrou algumas boas cadeiras, né, ao longo da jornada. Dezenas. É um grande trauma pra pessoa obesa, né? Essa questão de cadeira em qualquer lugar. Já quebrou cadeira também? Com certeza. Principalmente essas mais fraquinhas de bar. Plástico, Nossa, né? Elas sempre uma em cima da outra pra ter um pouco mais de segurança. Eu cheguei num ponto que eu tava tão gordo que nem se eu colocasse 2 servia, porque a minha bunda não entrava nela aqui, ó. Qual foi o peso máximo que você 169 quilos. 169. Então aí eu não conseguia nem sentar nela, assim, eu sentava só com a bundinha de fora, assim, enfim. Ou então pedia cadeira. Então, assim, é muito foda. A gente tem que se defender aí, a gente tem que fingir que tá tudo bem, né? Porque assim, aí falando do homem, né? O homem não tem... Ele tem que fazer, ele não adianta, ele tem que fazer alguma coisa ali, né? E se você tiver pesado ali, você vai ser zoado, não tem jeito, se você apelar é pior, entendeu? Você tem que tentar ir driblando aí. Aí quando, na minha história, o que pegou foi realmente a saúde, sabe? Que aí realmente, assim, eu comecei a parar de poder frequentar lugar, eu parei de poder sair, eu parei de poder trabalhar. Aí eu falei, cara, fudeu. Se eu não fizer algo aqui, o que vai acontecer, né? E isso é que é o que eu falo muito sempre, assim, a gente tratar a obesidade como uma doença. E é um ponto assim, se alguém tá com outra doença, as pessoas incentivam a buscar ajuda, né? Se eu conto assim pra Fernanda, olha, fulano descobriu um câncer agora. Todo mundo vai incentivar a procurar um oncologista, vai indicar uma ajuda. Mas será que a gente faz esse mesmo processo com um paciente obeso? Será que a gente vira para aquela pessoa e fala assim, olha, eu posso te ajudar nessa trajetória do emagrecimento, né? Assim, você tem uma doença, como é que tá pra você a sua relação com a comida? Como é que tá pra lidar com esse tanto de peso? E muito pelo contrário, né? Eu vejo porque quando a pessoa ela começa a fazer dieta, começa a praticar atividade física, ela também vira motivo de zoação, né? Que as pessoas, os amigos, né? Eles não incentivam o processo. Então, quando você passa por isso, assim, eu acredito que você deva ter vivido isso também, né? Como é que foi aí pra você? Demais, passa um filme. Assim, o filme é muito claro. No início, todo mundo faz chacota. Não sei se você foi assim. O Gibran, porque assim, eu era, entre aspas, bem popular, assim, na faculdade, entre os amigos, eu era aquele parceirão pra toda obra, de balada, né? Então, quando assim, o Gibran tá fazendo dieta, cara, era a chacota. Chacota. É o chato, né? O amigo chato, não bebia, não comia. No início era a chacota mesmo, não é chato ainda não. Tipo assim, cara, semana que vem ele já vai comer um McDonald's e vai desistir. Ou seja, não incentivando no processo. Zero. É uma descrença total. Zero. Acontece mesmo. Aí você vai perdendo uns quilos, aí a pessoa fala assim, nó, que top, hein, perdeu uns quilinhos. Aí você vira à esquerda assim, o cara fala, você vai engordar de novo. Entendeu? Então assim, não tem incentivo, inclusive eles trucam a gente, sabe? Até a hora que você consegue. Aí, depois que você fica disciplinado, aí começa essa fase aí da chatice. E eu acho que pra quem tá nos ouvindo, ficar com esse alerta, assim, se você tem uma pessoa ao seu lado que tá lidando com a obesidade, o que você tá fazendo pra ajudar essa pessoa? Ou você tá contribuindo pra perpetuar esse adoecimento? E assim, eu acho que você tocou num ponto, né, falando da questão da disciplina, né, até o momento que você começa a ficar disciplinado para as pessoas começarem a ser chatas, né, uma pergunta, assim, disciplina, motivação, né, como é que foi isso para você? Você escolheu um dos dois, teve os dois, por que você não usou medicamento também, né, durante o processo? Então, primeira coisa, assim, respondendo essa última aí,
se tivesse, né, a Artes e Partida na época, eu tinha tomado com certeza. Com certeza, né? Mas eu não tinha nessa época, né? Agora, assim, falando de disciplina e motivação, eu até brinco, isso é um tema que eu falei muito durante o meu Instagram, a galera brincava comigo por causa disso, é um assunto polêmico, né? Porque tem aquela frase que a galera adora postar, né? Escolha a disciplina em vez da motivação, né? Aí posta-se no Stories e tá tudo... Cara, isso, na minha opinião, tá tudo errado, porque, no meu entendimento, a disciplina, ela é um subproduto da motivação. Tudo vem depois da motivação. Se a pessoa não quer, ela não consegue. Então vem tudo. A disciplina, você desenvolve a disciplina que é treinável por meio da motivação. A motivação dá pra você incentivar, mas não dá pra você treinar. No seu caso, a motivação era o quê? A minha motivação eram duas coisas principais. Primeiro, a saúde. Eu precisava recuperar a minha acessibilidade, eu precisava, cara, viver no mínimo de tranquilidade que eu precisava, pra poder trabalhar, pra poder sair, pra poder fazer tudo. Ter uma vida digna, né? A partir do momento que você tá limitado de sentar numa cadeira, gente, o quanto que isso compromete a sua vida. Você tá limitado de, você dá um passo, você fica cansado, você tem dor no corpo inteiro. E a outra motivação minha é, assim, muito cedo eu aprendi a criar alguns gatilhos motivacionais. Lembrar de coisas que aconteceram comigo, lembrar de situações. Uma situação que aconteceu comigo foi uma situação traumática, que eu fiz uma viagem e eu travei o corpo, tipo assim, a perna, eu tipo, caí no lugar e eu não conseguia andar. Então, toda vez que eu me sentia sem motivação, eu lembrava disso, eu falava, eu não volto mais, entendeu? E aí, eu sempre ficava motivado. Até que, de tão motivado que você fica, o subproduto aparece, que é realmente a disciplina. Então, assim, muitas vezes a pessoa, ele não é disciplinado. Ninguém é. Ninguém é disciplinado. Disciplina se treina, né? Eu sempre falo isso. A galera fala, Gibran, você é disciplinado. Não, eu não sou. A partir do momento que eu perco a minha motivação, acabou a disciplina. Vou dar um exemplo, nem sei se eu posso falar isso. Atualmente, a minha motivação não é tão ligada ao mundo fitness, aos treinos, à alimentação saudável. Naturalmente, como eu estou não muito motivado nessa parte, sim, mais no trabalho, naturalmente, se eu bobear, eu volto a comer um pouquinho mal, eu volto a não treinar tão bem. E isso é um constante, assim, que você tem que ficar bebendo a água da motivação. Não, um ponto que eu sempre pergunto para os pacientes nas consultas é: por que você quer emagrecer? Eu acho que a gente tem que resgatar essa motivação. E eu falo para eles assim, escreva por que você quer emagrecer, para que na hora que você estiver desanimado, você volte àquele lá. Que seja, gente, emagrecer porque eu quero vestir um vestido bonito. Tá tudo bem. Tá tudo bem você querer você escolher a roupa e não pegar a roupa que te cabe. Então, eu sempre falo para os pacientes, escreva o seu porquê. Então, para quem tá nos ouvindo, se também tá lidando com esse processo, para pensar por que você quer emagrecer. Que talvez isso possa alimentar essa motivação. Que vai algo além, assim, vai muito além da estética também, né? Hora nenhuma, inclusive, a gente falou de estética aqui. E isso é uma coisa que as pessoas hoje em dia, elas, por estarem usando, às vezes, algum medicamento, elas atribuem um processo de emagrecimento ao estético, né? E aí, na verdade, a gente tá falando sobre ser mais saudável. Até o momento, a gente só falou sobre isso aqui. Saudável, tanto de saúde quanto de autoestima e saúde mental. Porque isso é muito importante. A estética, ela é um subproduto da saúde mental também. Eu entendo isso. Não sei se se a vida dele mudou, mas pelo menos eu, depois que eu emagreci, cara, eu entro numa sala com outra energia, entendeu? Então é uma saúde mental, se sentir bem, autoestima, que isso também, na minha opinião, é também uma das saúdes que são muito importantes, né? E ao longo desse processo, Gibran, qual foram suas maiores dificuldades? Ai, foram tantas. Nossa senhora, eu acho que assim, o principal são hábitos, né? O principal são hábitos. O que eu diria assim? O que pra mim foi mais difícil? Os 2 primeiros meses. Sendo transparente, eu acho que o meu processo de emagrecimento, por ter sido tão rápido, eu sou um cara que tem hiperfoco, entendeu? Então, quando eu fiz um mês que deu certo, que eu perdi 10 quilos, no segundo mês eu perdi 14. Cara, foi bizarro. Porque eu fiz o básico. Tomei cafeína, fiz bicicleta e fui treinar. Sabe? Tomei café e fui. E aí eu perdi muito quilos. Eu falei assim, cara, eu consigo fazer esse negócio. Aí eu começou a ficar mais fácil. Os 2 primeiros meses foram assim, um inferno na terra. E o que era a minha dificuldade maior? O hábito alimentar de comer aquela comida super palatável. Aquilo pra mim, cara, de verdade, eu falo isso com a Fernanda brincando. Eu passava no McDonald's,
eu sentia dor física, eu tremia. Uma entendeu? abstinência. Eu tremia literalmente. Então, assim, o primeiro mês, o segundo mês, são os mais difíceis do processo de emagrecimento, pelo menos no meu. E eu acho muito importante falar dessa questão do tremer, né? Porque eu acho que as pessoas elas têm que tentar entender que esse processo de emagrecimento, na verdade, vai contra uma coisa natural do nosso corpo, que é proteger o maior peso que a gente já teve. Então, assim, enquanto você tá lá com seus 169 quilos, 170 quilos, você tem uma via de recompensa completamente voltada para, inclusive, os alimentos que sejam muito palatáveis, né? Com as coisas mais gordurosas, com os açúcares simples, né? Então, quando você vira essa chave, né? Que ele falou ali, os 2 primeiros meses foram mais difíceis. Você acha que você tem 30 anos, né? Teve 25 quando começou o processo. Você ficou 25 anos ensinando sua cabeça a comer só alimentos que são besteiras, né? Então, em 2 meses, você acha que seu cérebro ia se reprogramar em tempo hábil para entender que o McDonald's não era uma coisa que você realmente necessitava naquele momento? Então, isso é um ponto que tem que ser lembrado o tempo inteiro. Por isso que a gente sempre tem que bater assim na tecla. Não é só disciplina e motivação também, né? O seu corpo estará fazendo de tudo para você não emagrecer. E por isso, Fê, que os pacientes precisam estar acompanhados de equipes que consigam entender isso. Com certeza. Né? Assim, porque senão você pode prejudicar a jornada desse paciente. Se você não entende, se você não vai traçando com ele trajetórias que ele dá conta, o que ele vai dar. E um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente destacar aqui é individualizar. Não é porque o Gibran perdeu 70 quilos que quem estiver ouvindo vai ficar nessa ansiedade, que isso também é um outro ponto, a gente comparar o nosso processo. Não, e até pegando o gancho pra falar do Will, né? Porque o Gibran emagreceu 70 quilos, né? Sem medicamento. Mas hoje em dia as pessoas têm a ciência a favor delas. Então, por que não usar isso, né? E aí, agora até voltando pro Will, assim, como que está sendo pra você? Quantos quilos que você perdeu? Como que tá sendo essa jornada? Eu sou suspeita pra falar que eu sou a médica dele, né? E eu sou uma fã dele, então 2 suspeitas. O meu processo, em 6 meses, eu consegui perder 45 quilos com a ajuda, né? Eu comecei, na verdade, não com o Mounjaro em si, né? A tiazepatida, mas com o Ozempic. Porém, eu tive um reganho. E depois que eu comecei na Goislin de fato, que eu consegui ter essa constância, e foi de uma vez assim, acho que eu já cheguei só com a Goislin mais de 30 quilos. E quantos foram de gordura e quantos foram de massa magra? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, hein? Isso foi uma vitória, porque como a Fernanda desde o começo me ensinou a forma correta que eu tinha que fazer, o tipo de treino, o tipo de exercício, desses eu só perdi 3 quilos de massa magra. O restante foi todo de gordura. Assim, e contando um pouco da minha história, na verdade, é o seguinte, eu já passei por diversos processos de perda de peso, porém, eles não foram muito saudáveis. Eu fui uma criança muito magra, enquanto até os meus, 10 anos, eu era uma criança muito magra. Depois disso, por umas questões da minha avó com a minha mãe, elas resolveram que eu deveria me alimentar mais. Aí veio aquele tanto de suplemento. O biotônico, óleo de baleia, aquilo tudo. Eu tomei aquilo tudo. E isso foi, assim, isso não veio acompanhado de uma alimentação saudável, né? Nessa mesma época, minha mãe começou também a trabalhar, ela montou uma hamburgueria, aí a minha alimentação foi cada vez ficando menos saudável, mais palatável, né? Como a gente já falou aqui. E aí eu fui tendo esse ganho de peso entre os meus 13 até os meus 18 anos, foi assim, absurdo, porque eu cheguei a mais ou menos 150 quilos, que foi o meu ganho de peso maior da minha vida toda até agora. E aí foi que eu tive a primeira quebra, assim, só que não foi uma quebra tão saudável assim, porque eu venho tendo traumas desde essa época. Por quê? É até uma história engraçada, porque assim que eu me formei, né, no ensino médio, meu pai falou assim comigo: olha, William, já deu a época de você ser gordo, já deu. Sua saúde está péssima. Eu tinha pressão alta desde os meus 15 anos, já tomava remédio com acompanhamento, já tinha feito 2 exames de mapa, e são coisas assim, para uma pessoa de 15 anos. E para muita gente que não sabe, a hipertensão
nessa idade, a mais perigosa de todas, porque você tem uma chance imensa de ter infarto fulminante. Então, os meus médicos falavam, se você não perder peso, você vai morrer. Só que, nesse momento, a minha cabeça ainda não estava de, eu quero ter uma vida longeva. Naquele momento, eu pensava, eu quero aproveitar o meu hoje. Eu vou comer um Mac, eu vou comer um sorvete, sabe? Depois eu corro atrás. Depois eu corro atrás. E o pior, vai chegando a um nível que isso acontece com muito obeso, isso aconteceu comigo também, foi que em certo nível você começa a pensar assim, olha, eu não vou ficar magro nunca, então deixa o barco correr. 2, 3 quilinhos a mais ali. E ao mesmo tempo, assim, perigo. O Will é gordo, ele vai ser gordo o resto da vida e pronto. Isso. Aí eu tive muita sorte, porque os meus pais sempre se incomodaram com isso, né? Eles me respeitavam, não sendo pais tóxicos, assim, de ficar em cima, né? Mas eles sempre me motivaram desde muito cedo a nadar, a fazer as coisas, mas era eu que não queria, eu aproveito não até para perguntar, sabe? Quando você contou que aos 15 anos você estava hipertenso, você entendia a obesidade como uma doença? Não. Eu entendia, não sei, eu entendia como um desleixo, uma preguiça de fazer alguma coisa, sabe? Eu não entendia que, por exemplo, a comida, eu tratava a comida como uma aliada de alguma ansiedade interna, de alguma coisa que eu tinha que resolver. A sua família era gordinha, todo mundo? Não, você acredita? Ninguém. A minha, todo mundo era. Aí eu achava que era assim... Eu era assim, padrão. Eu era assim. É isso que eu ia falar nesse ponto. Até que ponto que normalizar o excesso de peso. Né? Você contou, a sua avó lá, ela te incentivava a ganhar peso porque achava que ficar gordinho que era saudável. E depois a gente normaliza o excesso de peso. Sim. Então, ela se incomodava de eu ser muito magro e depois não conseguiram controlar o excesso de peso. Até que eu fiz 18 anos, passei numa universidade pública e meu pai falou assim, olha, como eu não vou gastar com você com faculdade, eu vou te dar um carro. Mas, se você perder peso. Nossa, isso foi assim. Eu fiquei louco. Meu pai é um gênio. Aí ele foi estratégico, porque ele falou, se você em 3, 4 meses conseguir perder essa média, que ele achou que eu ia perder, assim, 10 quilos, 15 quilos, falou assim, não, já ia ser sucesso. Aí em 6 meses eu saí dos 150, não 6 meses não, quase 7, 8 meses. Saí dos 150 quilos para 90 quilos. Nossa. Porém, o que acontecia nessa época que é traumático para mim até hoje? Além de eu ter praticado muito esporte em excesso, eu acho que a gente até já conversou sobre isso, sobre o excesso de exercício que talvez atrapalha. Sim. Ou você fazia para compensar também, né? Vou comer muito, aí eu malho mais. Não, era o contrário. Eu me privava muito de comida. E aí eu criei um sistema mental assim muito complexo, que eu custei a me livrar disso, que eu comecei a tratar a comida como vilã. Tipo assim, ao invés de eu tratar, por exemplo, eu vou me alimentar de forma saudável, eu falava assim, não posso comer isso porque isso é nojento, isso é do mal e tal. E aí, de fato, eu perdi muito peso, só que a custas do meu psicológico ficar péssimo. Aí eu fiquei muito tempo, por exemplo, sem comer arroz, sem comer vários alimentos que eram super importantes na minha dieta, para eu até ter mais músculo. Essa época eu perdi muito músculo a ponto de eu sentar e doer. Tu trocou, na verdade, né? Não era saudável com 150 quilos e não ficou... Exatamente. E além do que, aumentando o sintoma de obesidade. Né? Assim, a partir do momento que você faz algo tão restritivo, tão radical, você vai piorar o sintoma da obesidade. Que é como falar assim, vamos tratar um paciente com artrite reumatoide, deixando ele ficar com mais dor. Sim. E aí, eu não fazia a musculação suficiente, fazia muito cardio, e com o objetivo de secar. E eu fiz algo terrível também, que é excessos de... Como é que chama aquele tipo de remédio que tira o líquido do corpo? Diurético. Eu entrava pra dentro do diurético e tal. Não, era uma loucura. E aí, de fato, eu perdi muito peso, fiquei muito, muito magro. Só que a minha cabeça era péssima, vários traumas e tal. E aí, o que aconteceu? Eu consegui manter por mais ou menos 4, 5 anos, né, esse corpo e tal. Só que depois de um tempo fica insustentável, porque isso é uma coisa que eu trabalho hoje em dia também, de não entender como a comida que ela é
punitiva ou algo que eu mereci, sabe? Que é algo que está na minha vida normalmente. Ter uma relação saudável com os alimentos, né? Assim, não culpar, né? Assim, porque ao mesmo tempo também não assim, ó, eu tô cansada, eu mereço comer o hambúrguer, usar tudo como compensação, né? E assim, qual que é a relação que a gente tem que ter com os alimentos? Exatamente. Aí hoje em dia eu não faço mais isso, porque eu aprendi com a Fernanda a não fazer isso, né? A reduzir os danos, que a gente vai chegar nesse tópico também. Lá. E aí, inclusive, quando eu conheci o meu noivo, a gente era bem magrinho, era só cabeça, né? Depois eu posso mostrar para vocês uma foto nossa. E aí começou a segunda fase da minha vida, que é o meu universo de influência, né? Eu não me apresentei diretamente, mas eu sou o Will, eu sou dono de 2 perfis, o Will Por Aí e o Guia de BH. O Guia de BH é um portal de notícias e o Will Por Aí é uma página na qual eu falo de experiências, tanto de alimentação, viagens, tudo de legal que acontece em BH, eu posto lá. E desde que eu comecei o meu perfil, eu falo muito sobre comida, assim, né? Fala muito, vai muito em restaurante. Exatamente. Cara, eu como médica dele, eu fico vendo ele postar as coisas e falo assim, gente, o Will é um guerreiro. Não é possível, e ao mesmo tempo, que é muito legal, que é por isso que eu brinquei, eu sou fã, porque assim, a gente não precisa se privar, gente. Exatamente. A gente tá aqui na vida para viver uma experiências sensacionais, ter uma refeição legal. E aquele radicalismo que você fez, que o Gibran também fez, a gente também já fez, de abrir mão de tudo, isso não é sustentável. Tem data de validade, né? É que, inclusive, está acontecendo uma coisa muito interessante, que são os outros pacientes da Go Slim me acompanham e, às vezes, eu tenho que conversar até pessoalmente com eles, porque eles ficam indignados, porque na cabeça deles não faz fazer sentido as duas coisas. Você ter uma vida normal, assim, conseguir perder peso da forma que eu tenho perdido, porque é uma coisa... Parece que porque eles também têm aquela ideia da comida como vilã. Exatamente. E assim, a relação da maioria com comida é aquilo. Se eu vejo um prato de comida, eu tenho que comer a comida toda, assim. Eu tenho que me esbaldar, aquela coisa louca. E o que eu tenho trabalhado muito com a Fernanda, que eu acredito que é o que vai me fazer ter uma saúde... mais constante, né? Ter esse peso de forma mais constante, que agora eu sei as estratégias para eu não me sabotar. Que é o que? Exemplo, se eu tô muito cercado de comida, muita bebida, eu tenho que reduzir danos. Não dá para eu chegar em um lugar que eu vou fazer algum trabalho, alguma publi, e querer comer uma pratada de tudo. Eu tenho que escolher os alimentos, fazer o possível para poder provar ou experimentar as coisas que vão se encaixar na minha dieta e sem excesso. E além do que, você entender que você pode ter um momento prazeroso, divertido, sem comer tudo. É que eu acho que esse que é um dos pontos, né? Assim, entender a questão da saciedade e mudar a relação, né? Assim, você tá lá, você interage com outras pessoas, você experimenta, você não precisa comer até passar mal, porque esse ponto que aqui acaba que os pacientes obesos desenvolvem isso porque é uma doença, eles não fazem isso porque eles querem, mas porque eles não têm essa percepção de saciedade. Né? E aí eu aproveito para perguntar para os dois, porque são histórias diferentes, como que a medicação, o tratamento anti-obesidade pode ajudar nessa questão até mesmo da saciedade? Sim. Assim, no meu caso, eu nunca fui uma pessoa de comer uma grande quantidade em excesso. A minha principal questão é doce. Eu sou formiga mesmo, assim. E isso foi a minha vida inteira, comer muita besteira, que é biscoito recheado, chocolate. Isso é uma coisa que pega muito pra mim. E a tirzepatida tem me ajudado muito no quesito de essa vontade, essa ânsia pelo doce. A fissura, né? Simplesmente ela praticamente zera. Aí, exemplo, é uma coisa muito, muito interessante que isso acontece comigo, que eu achei que eu nunca ia acontecer, que é, eu comprei uma barra de chocolate. Vou comer só um pedacinho de chocolate ou 2 barrinhas e estou satisfeito, sabe? E é uma coisa que eu acho que eu comentei no dia que a gente estava consultando, que é o quê? Eu comprava essa barrinha e deixava na minha mesa de cabeceira. Aí comia falava assim, não, deu. Escondia de você mesmo, deu. Né? Vou aí, botar num lugar. Aí daqui a 20 minutos, mais 2, deu. Então, aí depois de 1 hora eu tinha comido uma barra inteira. E é uma coisa que eu não faço mais, porque simplesmente não me dá vontade. Eu não tenho essa ânsia, esse desejo tanto pelo chocolate. Então aí, por conta disso, está sendo maravilhoso. Só que eu sei que vai ter algum momento que eu não vou ter a
hepatite tão constante na minha vida. Então, já estou trabalhando isso, que é uma coisa que eu não trabalhava antes, para reduzir esses danos, equilibrar a minha vida. Eu acho que isso é um ponto, assim, fundamental de entender que todo o processo de emagrecimento, se ele estiver usando medicamento ou não estiver usando medicamento, é aquela questão da constância. O que você vai construir ao longo do processo, que você vai conseguir manter, né? Seja ele fazendo atividade física, seja a sua relação com a comida, né? Então, isso é uma coisa que eu tento trabalhar com todos os pacientes que entram lá dentro do consultório, sentam lá comigo e a gente tenta conversar sobre isso. Sim. E também, Fê, só complementando, assim, eu falo com os pacientes que perder peso, né? O Marco também faz essa analogia, é aprender a nadar. A tisepatida pode funcionar como uma boia, até você aprender a nadar. E pode ser que em algum momento da sua vida o mar ficou mais tumultuado, você precisa da boia de novo. Que eu acho que isso é importante da gente falar, porque assim, pode ser, gente, que tem pacientes que vai precisar usar a tisepatida por um tempo muito maior e tá tudo bem. Porque se a gente entende que a obesidade é uma doença crônica, eu vou tratar eternamente. Então, se você usou a tisepatida, em algum momento agora você precisa da boia de novo... Não é fraqueza, né? Tá tudo bem. Então, acho que isso que é a gente mudar essa relação, assim, de o quanto que é um processo e o quanto que a tisepatida veio para auxiliar que essa jornada não seja tão difícil quanto talvez tenha sido a do Gibran. Assim, o que eu acho, assim, eu falo isso com a Fernanda sempre. E esse medicamento, ele é maravilhoso. Eu falo brincando. O que você tomou quando você emagreceu? Nada, eu só comi o pão que o diabo amassou. Porque assim, eu até falava isso muito no meu Instagram, né? O meu Instagram, ele tem uma pegada muito mais agressiva. Eu sempre fui da ideia de arrancar o band-aid. Eu acredito que os processos de emagrecimento melhores, quando o Will fala, ele tá querendo dizer que eu concordo, que são processos mais rápidos. Porque o emagrecimento por si só, ele tem um desgaste. É um desgaste. Existe um pequeno sofrimento ali que faz parte, né, do emagrecimento. Só que na época, eu tinha o quê? Cafeína que eu podia usar e mais nada. Eu nunca usei hormônio, nunca usei nada, assim, do processo que deu certo, né? Eu só usei medicamentos em outros processos que não deram certo. Então, eu peguei trauma, falei, não vou usar nada, né? E eu falo, cara, eu sofri muito. Imagina o que é perder 70 quilos em um ano, assim, sem usar nada. Então, assim, eu tinha dor que doía de fome. Entendeu? Eu sentia muita fome. Eu sou um cara que tem muito apetite. Fernanda sabe, eu como 2 pratos de comida. Se me deixar comer hambúrguer, eu como 2. Eu sou um cara de volume. Eu gosto disso. Até hoje, né? É difícil a gente treinar. Só que eu sentia muita fome. Muita. E a fome não parava. E eu achava que, na época, o que tinha pra mim? Eu achava que isso era uma jornada de um herói. Eu tinha que sofrer ali mesmo e ia dar certo. Eu passei por isso também, na minha primeira perda. Então, assim, só que eu tive, é o que eu falo, né? A minha motivação ela não foi só de emagrecer, foi de entender como é que funciona o emagrecimento. Então, eu acho que tudo é ferramenta para emagrecer e o conhecimento é uma delas. Sim. Então, não é também só o medicamento. Primeiro, assim, falando do medicamento, cara, por que você vai sofrer tanto? Se o negócio tira o seu apetite, se o negócio não tem contraindicação, a pessoa que hoje não usa a tisepatida hoje, ela é louca. Mas eu acho que é muito isso que você falou da jornada do herói, né? Que eu acho que a pessoa, ela fica falando assim, cara, eu emagreci sem medicamento. Como se fosse realmente uma coisa assim, uau, parabéns, você... Ou que é pior. Parabéns mesmo, né? De ter emagrecido. Mas, sim, qual que é a problematização, a demonização do uso? Ou pior, virar e falar assim, lá, o Will emagreceu, mas também tomando tisepatida. Até eu. Né? Você já deve já ouviu alguma coisa assim. Com certeza, diversas vezes. E em relação ao primeiro tema aí de sofrer, isso é uma questão complicada, porque no nosso subconsciente a gente não quer sofrer aquilo de novo. Aí o que você pensa tem muita gente que tem um reganho que é assim, eu não quero mais passar a noite com a barriga vazia. O que rolava muito comigo, que deve rolar com você também, né? Rolou também, que é aquilo de eu vou dormir com fome, mas aí o sono vai tirar minha fome e isso vai passar, sabe? Mas é tipo sofrimento. É por isso que depois foi tão traumático. E agora, com auxílio do medicamento, tornou tudo mais suave, porque eu tô bem, sabe? Aí te dá tempo do seu cérebro conseguir entender que você tá no processo de perda de peso, tá no processo de mudança de hábito, então é maravilhoso, assim, pra mim tá sendo fantástico, eu não sofrer, é por isso que eu sei que vai durar por muito tempo essa nova fase. Eu fico brincando, tipo assim, são ferramentas de emagrecimento. Quais são as ferramentas? Tem a bariátrica,
tem os outros medicamentos, tem a tirzepatida, tem como é que chama? Semaglutida, né? Tem vários. São ferramentas que a gente tem ali, que a tecnologia, que o estudo, que as médicas igual vocês desenvolveram um jeito de usar para ajudar a gente. É a mesma coisa assim, o carro. Você vai a pé? Você vai viajar a pé? Não, você vai usar o carro. É a mesma coisa. Se você tem aquela tecnologia, você tem aquele ferramenta que vai te ajudar, não faz sentido não usar, né? Não, do jeito certo, claro. Isso fica um aviso pra gente parar de demonizar mesmo, né? Assim, de entender, assim, a jornada não precisa ser sofrida. Se você hoje, em 2026... tivesse aí com seus 170 quilos, o que você faria diferente na sua trajetória? Cara, o principal que eu faria, eu teria uma... Usaria tirzepatida. Sem dúvida, isso aí é sem dúvida, mas o mais importante, assim, eu teria um acompanhamento aproximado, seja qual for de coisa que eu fizesse, entendeu? Provavelmente seria a tirzepatida, que é o melhor que tem, né? Mas com acompanhamento, porque, na minha opinião, toda ferramenta funcionaria até certo ponto. Agora, sabendo usar. Então não adianta comprar no Paraguai, não adianta tomar sem saber, porque a conta chega. A conta chega. Se você fizer alguma coisa errada ali, cara, o nosso corpo ele volta. Então não adianta a gente fazer um processo muito agressivo. O meu caso foi muito agressivo, mas eu sou exceção. Eu entendo isso hoje. Antes eu achava que todo mundo tinha que ser igual eu, mas não é. Então assim, tem que ter o jeito certo de usar, tem que saber usar as doses certas, tem que saber fazer reeducação alimentar, tem que colocar um pouco de atividade física sim junto, né? Eu acredito muito nisso. Então, assim, o que eu faria diferente eu conseguiria, entendendo hoje, eu colocaria também muita importância em quem está me acompanhando no uso do medicamento e de dieta e do resto. Eu acho que isso, assim, juntando as ferramentas que a gente tem, tecnologia, medicamento, com conhecimento usando, cara, diminui muito o sofrimento e o resultado é muito melhor, ele duradouro. E aí o Will, por outro lado, pode dividir para as pessoas como tem sido, então, o acompanhamento na Go Slim. Que foi, assim, um divisor de águas para mim de verdade, porque essa questão de eu aprender, primeiro, eu aprendi muita coisa que poderia ter me facilitado a minha vida muito antes, sabe? O primeiro quesito é que antes, eu não entendi o quanto a musculação ela consegue nos ajudar. Tanto a sustentar o nosso corpo, porque na minha primeira perda de peso eu fiquei muito envergado. E a gente fica mesmo. É por isso que as pessoas ficam falando, cabeção e tal. É porque, na verdade, você perde estrutura muscular e você vai ficando torto, você vai ficando envergado. Então, por isso que dá essa sensação de estar com cabeção de fato. E segundo... que o próprio músculo ele também ajuda no processo de perda de peso. E além de manter depois, né, que o músculo ele vai ficando maior, mais forte e tal. Porque a questão estética vem depois, assim. Nesse momento, para mim, é total de manter a perda de peso e eu quero me manter o mais saudável possível e manter o meu corpo firme, porque eu tenho 1,85. Eu sempre tive tendência a ficar muito envergado. E eu estar fazendo musculação, estar fazendo esse acompanhamento do jeito que a Fernanda me ensinou, que é treino de força, porque existe diversos tipos de treino, né? Aquele treino que é o mais longo, com peso menor, e o meu é um treino mais curto, porém com mais carga, né? E com progressão de carga maior também. Isso faz com que o meu músculo se mantenha tanto que eu perdi pouco e tô tendo um resultado muito, muito maior, assim. E o resultado sem passar todo o sofrimento, né? Eu acho que um dos princípios, e você falou muito bem, aí nos dá muito orgulho, que na metodologia Go Slim, o que a gente quer é trazer conhecimento para o paciente aprender sobre o processo dele, ter ferramentas para auxiliar nesse processo, auxiliar nesse processo dessa jornada, quando ele esquecer da motivação dele, que a gente possa ajudá-lo, né? Assim, quando ele não tiver disciplinado, a gente tentar auxiliar naquela construção. E né? não só no chegar, na linha final lá, né? Depois também, porque a manutenção, ela é, assim, fundamental, né? Não é só você chegar e perder, né, os 45 quilos, os 70 quilos. Depois, o que você vai fazer, né, é muito importante também. Por isso que eu bato muito na tecla, inclusive, da musculação, né? Porque, assim, o músculo, ele é a nossa ferramenta contra o reganho. Então, a gente tem que tentar preservar isso o máximo possível. Tentar preservar. E o acompanhamento é essencial não só para você aprender, mas como
você ter um ombro amigo para sofrer, não sofrer junto com você, mas sempre apoiar, a pessoa que te ouve desabafar, e consegue né? saber as estratégias. Igual eu conversei com vocês duas, que eu tava com um pouco de incômodo, que a parte de peito e aqui na lateral tava reduzindo lento, sabe? Falar, será que é glândula, é alguma coisa assim? Aí me passaram os exames, fizeram o acompanhamento comigo. Agora eu sei que não que é perda de peso mesmo, então tem que focar mais em treinar mais essas regiões para ter mais músculo e perder mais gordura. Então, ter esse acompanhamento com profissionais te dá muito mais conforto, assim. E tem uma outra coisa importante, que muita gente ignora isso, que é a questão onde você não tá vendo. Às vezes a pessoa fica bem mais apática, ou sem energia, ou sem desejo sexual, e não sabe o porquê, né? Acha que é só porque tá cansado, é trabalho, é porque eu fiquei sem comer, não. Talvez a sua vitamina tá baixa, talvez a sua B12 tá lá embaixo, sua vitamina D. E assim, com vocês eu aprendi, inclusive isso, que eu tinha vitaminas que estavam baixíssimas, que eu precisava tomar uma injeção para fortalecer essas vitaminas e ficar muito mais saudável. Então, assim, acompanhamento é essencial. Posso falar uma coisa também que eu vejo que é muito legal que vocês estão fazendo? Você perguntou o que eu faria diferente. E agora uma coisa que eu acho que é legal a galera que vai ver esse vídeo aí, uma coisa que eu fiz e que eu sugiro que façam é o seguinte, o processo de emagrecimento, ele acaba sendo muito sozinho, entendeu? Sim. E uma coisa que eu vi num vídeo, porque o que eu tinha de companhia naquela época era o YouTube, então eu ficava estudando coisa no YouTube e a minha companhia era isso, ver a galera, ver atleta e tal. E estar perto de pessoas que estão buscando a mesma coisa. Então eu vejo, por exemplo, nos encontros que vocês fazem na Go Slim, que eu já tive o prazer de ir, várias pessoas buscando um emagrecimento saudável, em conjunto, comunidade, porque quando você vê a pessoa fazendo junto, cria-se um movimento. A sensação de pertencimento. Isso ajuda muito, gente, isso ajuda porque é sofrimento compartilhado, é acerto compartilhado, é dica compartilhada, então cerque-se de pessoas que querem a mesma coisa que você. Então, assim, isso é uma coisa que eu fiz que, assim, mudou tudo pra mim, assim, e eu nunca tive uma clínica, não tinha nem grana pra poder ir e nem tinha, né, um ambiente desse que, além de medicamento, tinha essa rede de apoio multidisciplinar e tudo mais. Então, os eu faço ideia, eu tento que deve ajudar, realmente, assim, é completo. Que é o que a gente fala, né? Formamos uma comunidade Go Slim, uma comunidade que se apoia nessa trajetória. Pra gente finalizar esse podcast, eu vou pedir para cada um olhar para aquela câmera e mandar uma mensagem para uma pessoa que esteja aí lidando com o excesso de peso, com a obesidade, e o que a gente pode ajudar esse ouvinte nesse momento. Sim. Posso falar? Pode falar. Bom, vamos lá. Você que tá me vendo aí, uma dica que eu dou pra você é a seguinte, cara, primeira coisa, conhecimento. Tenha conhecimento, descubra, seja interessado, pergunte, seja curioso. Segunda coisa, motive-se diariamente. Se você buscar motivação só um dia só, ela vai passar. Então, saiba como ativar a sua motivação o tempo inteiro. Terceira coisa, acabei de falar, esteja junto de pessoas que querem a mesma coisa que você. Esteja em comunidades que buscam saúde, exercício, boa alimentação. E o resto, meu caro, é assim, ó. Tenha paciência, porque os primeiros meses são os mais difíceis. Quando você descobrir que você é capaz, nada te para. Então, você vira uma coisa natural e aquela disciplina que você fala assim, cara, eu não sei como ser disciplinado. Ela se torna uma coisa que, assim, que você acorda tendo. Sim. E você, Will? O que eu tenho que falar é a primeira coisa que pegou pra mim no meu primeiro processo de perda de peso, você consegue. Você consegue, não ache que a sua hora passou, eu tô com peso demais, eu tô muito pesado, não. Qualquer hora é hora de começar, e depois que você começar, saiba que não vai ser fácil, mas você consegue chegar lá mesmo errando. Isso é um problema de muita gente que começa na perda de peso, inclusive usando os medicamentos, qualquer coisa que possa acontecer, tem uma trava e a pessoa desiste, retrocede tudo. Não, gente, pode errar, pode dar problema, pode, não sei, alguma coisa acontecer na sua vida, pode ter intercorrência, mas continua, volta no foco, não se martiriza se alguma coisa não rolar, como você imagina, porque no final, o resultado, você vai ficar muito feliz e vai pensar assim,
ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu me mantive firme e agora eu tô do jeito que eu quero, sabe? Eu tô feliz, eu tô de boa, eu tô saudável, que essa é a coisa principal. Ótimo, gente. Muito. Excelente. O papo foi muito bom. Pena que a gente tem que terminar aqui, Senão a gente né? poderia ficar horas É. nessa conversa, né? E aí, o seguinte, hoje foi o nosso 4º episódio, né? A gente dá continuidade aí, quem acompanhar a gente continue acompanhando. A gente vai vir trazendo vários outros temas aqui, vários outros convidados também. E é isso. Se fez sentido para você esse podcast, encaminhe também para um amigo seu, que ele possa ver isso como um primeiro rede de apoio. Exatamente. O primeiro passo, né? Talvez. Esse é o isso. Slimcast. Esse é o Slimcast, da saúde aí, além do óbvio. E a gente tentando trazer um pouquinho ali de ciência, né? Fora do consultório. Até o próximo.